Sabe aquele momento em que você percebe que tudo o que você acreditava era mentira? Pois é, para mim foi numa ceia de Natal. Mesa posta, peru assado, farofa cara daquelas de castanha, vinho importado. Tudo perfeito demais, sabe? Sorrisos perfeitos, abraços perfeitos. Mas eu sentia algo errado no ar. Aquele tipo de coisa que a gente não consegue explicar, mas o corpo sabe. O estômago embrulha. As mãos suam. E eu ali, sentada na cabeceira da mesa do apartamento do meu filho, fingindo que estava tudo bem. Foi quando a Sofia, minha neta de 10 anos, passou a mão por baixo da mesa e enfiou um pedaço de papel dobrado na minha. Olhei para ela. Os olhinhos arregalados, aquele medo que criança não sabe esconder direito. Deslizei o bilhete para o meu colo, devagar, e abri embaixo da toalha de linho que a Patrícia tanto fazia questão de dizer que tinha custado 890 reais na importadora. A letra miúda, meio torta. Vovó, finge que está passando mal e sai daqui agora. Meu coração deu um pulo. Olhei para Sofia de novo. Ela fez que sim com a cabeça, desesperada, e apontou discretamente para o relógio da parede. 21h47. Me conte nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. Porque, olha, o que eu vou contar aqui ainda me dói, mas preciso tirar isso do peito. Preciso que alguém saiba o que essa família fez comigo. O que meu próprio filho tentou fazer. Eu devia ter desconfiado antes, né? Os sinais estavam todos ali. Mas a gente não quer acreditar. A gente simplesmente não consegue aceitar que a pessoa que a gente criou, que a gente limpou bunda, que a gente acordou de madrugada quando tinha febre, que a gente vendeu até aliança para pagar escola particular, possa virar aquilo. Um estranho. Pior que um estranho. Um inimigo. Meu nome é Francisca. Tenho 79 anos. Completei em novembro, mas ninguém lembrou. Nem o Roberto, meu filho único. Sou viúva há 12 anos. Meu Alberto morreu de infarto em 2013. Deixou saudade e um casarão no Jardim Europa que a gente comprou em 1985 por 180 mil reais na época, pagando em prestações que doíam. Hoje vale mais de 3 milhões. 3 milhões, você tá me ouvindo? E esse era o problema. Esse sempre foi o problema. Depois que o Alberto se foi, fiquei sozinha naquela casa grande. 5 quartos, 3 banheiros, jardim com jabuticabeira que meu marido plantou com as próprias mãos. As primeiras semanas foram terríveis. Acordava de madrugada esperando ouvir o ronco dele do meu lado. Nada. Só silêncio. Mas fui me acostumando. Arrumei a rotina. Academia 3 vezes por semana. Hidro para as articulações. Café da manhã no clube com as amigas. Médico em dia. Cabeça boa, memória intacta. 80 anos nas costas, mas eu dirigia, pagava minhas contas, resolvia tudo sozinha. O Roberto sempre morou longe. Casou com a Patrícia em 2008, foram morar num apartamento de 3 quartos na Barra Funda. Depois, mudaram para um condomínio mais chique ali perto do Shopping Iguatemi, cobertura duplex, 1,2 milhões financiado. Eu ajudei com 150 mil reais de entrada. Não cobrei. Era meu filho, né? A gente ajuda. A gente quer ver os filhos bem. A Sofia nasceu em 2015, minha única neta. Aquela menina era minha paixão. Olhos verdes que nem os do avô, cabelo cacheado, sorriso largo. Todo fim de semana ela vinha passar a tarde comigo. A gente fazia bolo juntas, assistia filme, eu ensinava crochê. Ela me ensinava umas coisas no celular que eu não entendia direito. A gente ria muito. Ela me chamava de vovó Chica, e eu derretia todinha. Mas de uns 2 anos pra cá, as coisas mudaram. O Roberto começou a aparecer mais. Sempre com aquelas conversas de: Mãe, a senhora não acha essa casa muito grande pra senhora sozinha? Mãe, a senhora tem pensado em morar num lugar menor, mais prático? Mãe, tem umas casas de repouso muito boas, sabe? A senhora ia ter companhia, atividades, enfermeira 24 horas. Casa de repouso, enfermeira. Como se eu fosse uma velha gagá que não sabia nem amarrar o próprio sapato. Eu sempre respondia firme: Roberto, eu tô muito bem aqui. Essa casa tem a história do seu pai, tem a nossa história.
Eu não vou sair daqui. E ele ficava quieto, mas eu via aquele olhar. Aquele olhar que eu conhecia desde que ele tinha 6 anos e quebrou o vaso da sala e tentou culpar o cachorro. Aquele olhar de quem tá tramando alguma coisa. A Patrícia era pior, muito pior. Sempre foi. Desde o dia que o Roberto me apresentou ela, eu senti. Aquele tipo de pessoa que sorri com a boca, mas os olhos tão calculando quanto você tem no banco. Ela trabalhava como gerente comercial numa empresa de software, ganhava bem, uns 18 mil reais por mês. Mas gastava mais, muito mais. Roupa de marca, bolsa de 8.500 reais, carro do ano. O Roberto ganhava 22 mil reais como gerente de TI, mas mesmo assim eles viviam no vermelho. Eu sabia porque de vez em quando ele pedia emprestado. 5 mil reais aqui, 8 mil reais ali. Eu emprestava. Sempre emprestava. E ele nunca devolvia. Mas eu fingia que não me importava. Fingia que não via. Porque era meu filho, entende? A gente faz isso. A gente fecha os olhos para um monte de coisa porque a gente quer acreditar que no fundo, lá no fundo mesmo, eles amam a gente. Em outubro desse ano, a Patrícia começou com uma história estranha. Ela apareceu lá em casa numa quarta-feira, 12:00 e pouco, sem avisar. Isso já era estranho porque ela nunca ia na minha casa. Sempre tinha desculpa, reunião, trabalho, compromisso. Mas naquele dia, ela apareceu com um sorriso daqueles que não chegam nos olhos. Dona Chica, vim fazer uma visitinha. A senhora almoçou? Eu estava terminando de comer meu arroz com bife e salada. Já almocei, filha. Quer um café? Ah, quero sim. Ela sentou na cozinha, ficou mexendo no celular. Conversou amenidades. Comentou que a Sofia estava bem na escola, que tinha tirado nota boa em matemática. Eu fiquei feliz, mas desconfiada. A Patrícia nunca, nunca mesmo, vinha só para conversar. Então ela soltou. Dona Chica, a senhora tem ido no médico direitinho? Vou todo mês, filha. Cardiologista, ortopedista, faço todos os exames. É que... não sei se devo falar isso. Ela fez aquela cara de preocupada. Mas o Roberto comentou que a senhora anda meio esquecida, sabe? Outro dia a senhora ligou 3 vezes para perguntar a mesma coisa. Meu coração gelou. Esquecida? Eu? Sei lá. Pode não ser nada. Mas a gente fica preocupado, né? A senhora já tem uma idade... Ela deu um sorrisinho. Eu tenho um amigo psiquiatra muito bom, Dr. Henrique. Ele atende particular ali na Paulista. Que tal a gente marcar uma consulta? Só para checar, para a senhora ficar tranquila. Eu devia ter dito não. Devia ter mandado ela embora naquela hora. Mas fiquei com medo. E se eu tivesse mesmo começando a esquecer as coisas? E se fosse Alzheimer, igual a mãe da Carmen, minha amiga da hidroginástica, que esqueceu até o nome dos filhos? Fiquei apavorada. Então aceitei. A consulta foi marcada para uma semana depois, quinta-feira, 15h30. A Patrícia me buscou em casa, fomos até o consultório. Um prédio comercial chique na Avenida Paulista, sala com móveis claros, diploma emoldurado na parede. O Dr. Henrique era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de aro fino, sorriso profissional. Ele me fez um monte de perguntas. Dona Francisca, a senhora tem se esquecido de coisas? Compromissos? Nomes? Eu disse que não, que estava tudo normal. Ele fez uns testes. Pediu para eu repetir 3 palavras, desenhar um relógio, contar de trás para frente. Eu acertei tudo. Tudo. Mas ele anotava ali no papel dele com aquela cara de quem tá achando alguma coisa. No final ele disse: Dona Francisca, vou pedir uns exames para a senhora fazer. Ressonância, uns exames de sangue, e vou passar um remedinho leve, só para ajudar na memória, tá bom? Remedinho. Memória. Eu saí de lá com a receita na mão e um aperto no peito que eu não conseguia explicar. A Patrícia ficou toda solícita. A senhora viu, Dona Chica? É bom fazer esses acompanhamentos. A gente cuida da senhora. Cuida. Essa palavra. Eu devia ter prestado atenção nessa palavra. Nas semanas seguintes, começaram a acontecer coisas estranhas. Eu colocava a chave do carro em cima da cômoda do quarto. No dia seguinte, não estava mais lá. Procurava, achava dentro da gaveta da cozinha.
Como foi parar lá? Meus óculos de leitura sumiam. Reapareciam no banheiro. Minha bolsa, que eu sempre deixava na cadeira da sala, aparecia em cima da geladeira. Eu comecei a ficar desesperada. Será que eu estava realmente perdendo a cabeça? O Roberto e a Patrícia começaram a aparecer mais, sempre com aquela cara de pena. Mãe, a senhora tá bem? Dona Chica, a senhora lembra onde colocou isso? E eu ficava confusa, com vergonha, me sentindo uma velha inútil que não conseguia nem cuidar das próprias coisas. Até que um dia, início de dezembro, a Sofia estava lá em casa. A gente estava fazendo biscoito, aqueles de gotas de chocolate que ela adora. E ela ficou quieta, mais quieta que o normal. Percebi que ela estava segurando alguma coisa. Sentei do lado dela na mesa da cozinha. Filha, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela olhou para mim com aqueles olhos verdes cheios de lágrima. Vovó Chica, eu preciso te contar uma coisa, mas você não pode falar para a mamãe e para o papai que eu contei, tá? Meu coração disparou. Pode falar, meu anjo. Eu prometo. Ela respirou fundo. Vovó, eu vi a mamãe pegando as suas coisas e escondendo. Suas chaves, seus óculos. Ela faz isso de propósito. Ela falou pro papai que é pra você achar que tá ficando esquecida. O mundo parou. Juro pra você que o mundo parou naquele segundo. Eu não conseguia respirar. Senti uma tontura, uma raiva, uma dor tão grande que eu pensei que ia desmaiar ali mesmo. Tem certeza, Sofia? Tenho, vovó. Eu vi. E tem mais. Eles ficam conversando à noite quando acham que eu tô dormindo. Eles querem que você vá morar num lugar de velhinhos e eles querem vender sua casa. Vender minha casa. A casa que eu construí com o Alberto. A casa onde eu criei meu filho. A casa que tem a jabuticabeira, as fotos na parede, as lembranças de 40 anos. Eles queriam vender. Eu abracei a Sofia e chorei. Chorei tanto. E ela chorou comigo, pedindo desculpa, como se fosse culpa dela. Não é sua culpa, meu amor. Não é. Mas no fundo, eu estava em choque. Como é que meu filho, meu próprio filho, podia fazer isso comigo? Passei as semanas seguintes fingindo que não sabia de nada. Mas eu estava prestando atenção. Muita atenção. E foi aí que eu comecei a juntar as peças. O tal doutor Henrique era amigo da Patrícia. Os exames que ele tinha pedido nunca foram feitos, mas ele emitiu um laudo mesmo assim. Um laudo dizendo que eu apresentava sinais de declínio cognitivo compatível com demência senil. Eu peguei uma cópia escondida na bolsa da Patrícia um dia que ela veio aqui e foi no banheiro. Declínio cognitivo. Demência senil. Eu, que faço palavras cruzadas todo dia, que leio jornal, que dirijo, que pago minhas contas em dia. Eles tinham forjado um laudo médico para me internar. E aí veio o convite para a ceia de Natal. A Patrícia ligou, toda gentil. Dona Chica, esse ano a gente vai fazer a ceia aqui em casa. A senhora vem, né? A Sofia tá doida para passar o Natal com a vovó. Eu aceitei, porque eu precisava saber até onde essa gente ia. Precisava ver com meus próprios olhos. Cheguei lá às 20h30 do dia 24 de dezembro. O apartamento estava iluminado, cheiro de peru, árvore de Natal gigante com enfeites dourados. A família da Patrícia estava lá também. A mãe dela, Dona Ivone, uma mulher de cara amarrada. O pai, seu Mário, que mal cumprimentou. E um casal que eu não conhecia, um homem de terno e uma mulher elegante. Dona Francisca, esses são os amigos da família, doutor. Cláudio e a esposa dele, Ana Paula, a Patrícia apresentou. Doutor Cláudio. Médico? Advogado? Tabelião? Meu estômago embrulhou. Sentamos para cear. A mesa estava realmente bonita. Peru recheado, farofa de castanha, arroz à grega, tender, saladas, vinhos. Devia ter custado uns 2.500 reais, fácil. Tudo para impressionar. O Roberto fez um brinde. À família, à união, ao amor. Eu forcei um sorriso e bebi meu vinho. A Sofia estava do meu lado, inquieta. Ela mal comeu. Ficava me olhando nervosa. E foi ali, no meio da ceia, que ela passou o bilhete. Vovó, finge que está passando mal e sai daqui agora. Eu li, reli. Olhei para o relógio. 21h47.
Olhei para o Dr. Cláudio, que conversava baixo com o Roberto. Olhei para Patrícia, que tinha aquele sorriso de gato que comeu o canário. E entendi. Eles iam fazer alguma coisa, ali, naquela noite, naquela ceia de Natal. Iam me forçar a assinar alguma coisa, iam me internar, iam tomar tudo de mim. Levantei da cadeira, cambaleando de propósito. Ai, minha nossa, eu tô me sentindo mal. Todo mundo parou de comer. O Roberto levantou rápido. Mãe, o que foi? Tontura. A pressão deve ter subido. Preciso ir embora. Segurei na mesa. Fiz uma cara de dor. A Sofia se levantou também. Me pegou pelo braço. Vovó, vem, vou te ajudar. Ela me puxou para a porta enquanto eles discutiam. Ouvi a Patrícia falando alto. Roberto, vai buscar ela, não deixa ela ir sozinha. Mas a gente já estava no elevador. Desci correndo, coração aos pulos. A Sofia me acompanhou até o térreo. Vovó, eles iam fazer você assinar uns papéis hoje à noite. Iam dizer que era para te proteger, mas não é. É para eles ficarem com sua casa. Por favor, não volta. Por favor. Abracei ela ali mesmo, no saguão do prédio. Obrigada, meu anjo. Obrigada por me salvar. Ela chorou. Eu chorei. E então eu saí correndo para o meu carro, liguei a ignição e saí dali. Eram 22h03 quando parei num semáforo e comecei a tremer. Tremor de raiva, de susto, de dor. Meu filho, meu próprio filho. Tentou me roubar, tentou me internar, tentou me tirar tudo. Pensei em ir para casa, mas tive medo. E se eles aparecessem lá? E se invadissem? Então dirigi até o Hotel Transamérica, ali na Avenida das Nações Unidas. Paguei 680 reais pela diária, subi pro quarto e sentei na cama. Fiquei ali, sozinha, no meio da noite de Natal, sem conseguir parar de chorar. Meu celular começou a tocar. Roberto, Patrícia, Roberto de novo, desliguei. Mensagens pipocando. Mãe, onde a senhora está? Dona Chica, a gente tá preocupado. Mãe, pelo amor de Deus, atende, menti. Estou bem, estou em casa, boa noite. Mas eu não estava em casa, e eu não ia deixar eles me pegarem, porque agora eu sabia a verdade, e agora eu ia revidar. Você faria o que no meu lugar? Passei a noite de Natal acordada. Completamente acordada. Sentada naquela cama de hotel, com a televisão ligada num volume baixinho, passando aqueles filmes repetidos de Natal que a gente já viu 1000 vezes. Mas eu não estava assistindo. Eu estava pensando em cada detalhe dos últimos 2 meses. E quanto mais eu pensava, mais eu via o tamanho da armadilha. Às 6h43 da manhã do dia 25, meu celular começou a tocar de novo. Roberto. Atendi dessa vez, com a voz mais cansada que consegui fingir. Alô? Mãe, graças a Deus. A gente ficou desesperado ontem. A senhora saiu correndo, a gente não sabia se tinha acontecido alguma coisa. Eu tô bem, filho. Só fiquei tonta. A pressão subiu. Cheguei em casa, tomei meu remédio, dormi. Silêncio do outro lado. Então a voz da Patrícia ao fundo. Deixa eu falar com ela. O telefone trocou de mão. Dona Chica, a senhora tá bem mesmo? A gente podia passar aí hoje, levar um almoço pra senhora. Não precisa, filha, eu tô bem. Só quero descansar. Ah, mas a gente insiste. E tem uns papelzinhos aqui que a senhora precisa assinar, nada demais. Só umas coisas de rotina pra facilitar caso a senhora precise de ajuda médica. Essas coisas de hospital, sabe? Papelzinhos de rotina. Ajuda médica. Eu gelei todinha, mas mantive a voz firme. Olha, Patrícia, deixa isso pra semana que vem, tá? Hoje eu só quero ficar quieta aqui. Mas Dona Chica é rapidinho, a gente nem entra, só a senhora assina e... Semana que vem, Patrícia. Desliguei. As mãos tremiam. Eles não iam desistir. Iam continuar pressionando até conseguirem me pegar. Até me fazerem assinar alguma procuração. Algum documento que desse a eles o controle de tudo. Ou pior, até conseguirem uma ordem judicial para me internar à força. Tomei banho, desci para tomar café no restaurante do hotel. Pão na chapa, café com leite, suco de laranja. $58 o café da manhã. Caro, mas necessário. Precisava pensar com clareza. Precisava de um plano.
Eram 9h23 quando liguei para o senhor Almeida, meu gerente no banco há 15 anos. Expliquei a situação toda. Ele ouviu em silêncio e, quando terminei, ele soltou um suspiro pesado. Dona Francisca, infelizmente isso é mais comum do que a senhora imagina. Famílias tentando tomar controle dos bens de pais idosos. A senhora fez bem em não assinar nada. Ele fez uma pausa. Olha, eu vou bloquear qualquer movimentação diferente na sua conta. Qualquer tentativa de procuração, de alteração de titularidade, qualquer coisa, você vai precisar vir aqui pessoalmente com um documento de próprio punho confirmando. Tá bom? Tá bom. E tem outra coisa. Eu preciso da indicação de um advogado. Um bom advogado. Tenho a pessoa certa, doutora Ana Meireles, especialista em direito de família e sucessões. Já vi ela desmontar vários casos de interdição forçada. Mando o contato dela agora. Desliguei e chorei de alívio. Pelo menos tinha alguém do meu lado. Alguém que acreditava em mim. 10 minutos depois, o senhor Almeida mandou o número. Liguei na hora. Uma secretária atendeu, disse que a doutora Ana não atendia no dia de Natal, mas que podia encaixar um horário emergencial na segunda-feira, dia 27, às 10 horas. Confirmei. Paguei mais 2 diárias no hotel. 1.360 no total. Não importava. Eu não ia voltar para casa enquanto não tivesse um plano. No sábado, dia 26, fui até a escola da Sofia. Sabia que tinha plantão de férias, umas atividades recreativas que funcionavam até o meio-dia. Cheguei lá às 11h15, falei com a coordenadora, disse que ia buscar minha neta mais cedo porque a gente ia almoçar juntas. A mulher não questionou, conhecia a gente. A Sofia saiu correndo quando me viu, me abraçou forte. Vovó, eu tava com saudade. Você tá bem? Você fugiu mesmo? Fugi, meu anjo, e graças a você. Agora vem, vamos almoçar. Preciso conversar com você. Levei ela num restaurante por quilo ali perto da escola, daquele simples, comida caseira. 89 vores as duas, com suco. Sentamos no cantinho, longe de todo mundo. Sofia, eu preciso que você me conte tudo o que você ouviu. Tudo mesmo. Pode falar sem medo. Ela olhou em volta, nervosa, e começou a falar baixinho. Vovó, faz uns 3 meses que eu escuto eles conversando de noite. A mamãe fica falando pro papai que a gente precisa da casa, que dá pra vender e comprar um apartamento maior. Que com esse dinheiro eles pagam as dívidas do cartão de crédito e ainda sobra. Eles têm dívidas? Tem. Muitas. A mamãe chora às vezes, diz que tá devendo 86 mil reais no cartão, mais 47 mil reais de empréstimo de um carro que ela comprou e não consegue pagar. E o papai deve dinheiro também, mas eu não sei quanto. 86 mil reais no cartão de crédito, 47 mil reais de empréstimo. Meu Deus do céu. E eu sem saber de nada. Continuei ouvindo. E aí a mamãe teve a ideia. Ela falou assim: se a gente conseguir provar que sua mãe não tem mais condições de cuidar dos bens, a gente consegue a curatela. Aí a gente vende a casa, coloca ela num lugar bom, bem cuidado e usa o dinheiro para resolver nossa vida. O papai ficou meio assim no começo, sabe? Disse que você estava bem, que você é lúcida, mas a mamãe insistiu. Disse que era o melhor para todo mundo, que você ia ser bem tratada, que era para seu próprio bem. Para meu próprio bem. Sempre é assim, né? Sempre tem uma desculpa bonita para fazer a maldade. E aí eles começaram a esconder suas coisas, vovó. Eu vi a mamãe pegando sua chave e colocando no meio das panelas. Vi ela pegando seus óculos e botando dentro do armário da cozinha. E ela falava pro papai: tá vendo? Ela vai achar que tá ficando louca, vai ficar com medo, vai aceitar ajuda. E o papai concordou. A Sofia limpou uma lágrima que escorreu. Eu fiquei com tanta raiva, vovó, mas eu tinha medo de contar. Até que foi ficando pior. Pior como? Eles marcaram a consulta com o Dr. Henrique. Eu ouvi a mamãe falando no telefone com ele, dizendo que precisava de um laudo médico dizendo que você tinha problema de memória, que era importante, que ela ia pagar 5 mil em dinheiro vivo para ele fazer isso. E ele aceitou. 5 mil reais. Pagaram 5 mil reais para um médico mentir sobre mim. Sobre a minha sanidade. Minha cabeça rodava.
E no dia da ceia, vovó, eu ouvi eles combinando tudo. A mamãe tinha chamado um tabelião, aquele Dr. Cláudio. Eles iam servir vinho para a senhora a noite toda, iam esperar a senhora ficar mais relaxada, mais tonta, e aí iam pedir para a senhora assinar uns papéis, dizendo que era só uma autorização simples, mas não era. Era uma procuração plena, para eles poderem vender a casa, movimentar sua conta, fazer o que quisessem. E se a senhora se recusasse, eles iam usar o laudo médico para pedir a interdição judicial de qualquer jeito. Interdição judicial. Curatela. Procuração plena. Eles tinham planejado tudo, cada detalhe. Como se eu fosse um problema a ser resolvido, um obstáculo no caminho do dinheiro deles. Segurei a mão da Sofia. Você é uma menina muito corajosa, muito. Se não fosse você, eu tinha caído na armadilha deles. Você me salvou, meu anjo. Vovó, eu ainda moro com eles. Eu tenho que voltar para casa e eles vão descobrir que eu te contei. Não vão. Você não vai falar nada. Vai continuar fingindo que não sabe de nada. E se eles perguntarem sobre mim, você diz que não sabe. Que só me ajudou porque eu estava passando mal. Tá bom? Ela concordou. Mas eu via o medo nos olhos dela. Levei ela de volta para a escola, dei um beijo na testa dela e fui embora com o coração partido. Porque a Sofia era criança. Tinha 10 anos. E estava presa no meio daquela guerra. No domingo eu fiquei trancada no hotel. Não saí para nada. Pedi comida no quarto. 97 reais um prato de filé com arroz e batata. Comi sem sentir o gosto. A cabeça não parava. Eu pensava no Alberto. Se ele tivesse vivo, nada disso teria acontecido. Ele protegia a gente. Ele botava ordem na casa. Mas ele se foi, e eu fiquei sozinha. E meu filho se transformou num estranho. Lembrei do Roberto criança. Pequeninho, 5 anos, chorando porque tinha caído e ralado o joelho. Eu limpei o machucado, soprei, coloquei curativo. Ele me abraçou e disse: Mãe, quando eu crescer eu vou cuidar da senhora, prometo. Onde foi que esse menino se perdeu? Onde? Segunda-feira, 27 de dezembro, acordei às 7. Tomei banho, me arrumei, calcei minha roupa mais séria, aquele conjunto azul marinho que eu usava para ir em reunião no banco. Maquiagem leve, cabelo preso. Precisava parecer lúcida. Precisava aparecer no controle. Cheguei no escritório da doutora Ana Meirelles às 9h50. Um prédio comercial na Rua da Consolação, 12º andar. A sala era clean, moderna, com estante cheia de livros de direito. A doutora Ana era uma mulher de uns 45 anos, cabelo curto, óculos de armação vermelha, postura firme. Ela apertou minha mão com força. Dona Francisca, prazer. O Sr. Almeida me passou um resumo do caso. Senta aqui, me conta tudo com calma. E eu contei. Contei tudo. O laudo falso, os objetos escondidos, o plano da ceia de Natal, a dívida do Roberto e da Patrícia, tudo. Ela ia anotando num caderno, sem me interromper. Quando terminei, ela tirou os óculos e olhou para mim com uma expressão séria. Dona Francisca, a senhora é vítima de violência patrimonial. Isso é crime previsto no Estatuto do Idoso. E a tentativa de interdição fraudulenta também. Eles podem responder criminalmente por isso. Eu não quero que meu filho vá preso. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Eu entendo, mas a senhora precisa se proteger. E eu vou te mostrar como. Ela abriu uma pasta. Primeiro, a gente vai fazer uma blindagem patrimonial. A senhora vai criar uma estrutura legal que torne impossível eles mexerem nos seus bens sem o seu consentimento expresso. Segundo, a gente vai emitir um laudo médico verdadeiro, com um perito de confiança, atestando sua plena capacidade mental. Terceiro, a gente vai registrar tudo em cartório, incluindo um depoimento seu e da sua neta, para que fique documentado que houve tentativa de coerção. Quanto isso vai custar? Honorários do meu escritório. 18 mil reais pelos serviços completos. Custas cartorárias e perícia médica. Mais uns 4.500 reais. Total, 22.500. A senhora tem condições? Eu tinha. Tinha uma poupança de 340 mil reais que o Alberto deixou.
mais a aposentadoria dele de 4.200 e a minha de 3.100. Total, 7. 300 por mês de renda. Dava para pagar. Tenho. Quando a gente começa? Agora, hoje mesmo. E assim começou minha contraofensiva. A doutora Ana trabalhou rápido. Na terça-feira, dia 28, eu fiz a perícia médica com uma psiquiatra forense, doutora Helena Costa. 3 horas de testes. Memória, raciocínio, orientação temporal e espacial. Acertei tudo. A doutora Helena emitiu o laudo no mesmo dia. Paciente Francisca dos Santos Silva, 79 anos, apresenta plena capacidade cognitiva, memória preservada, raciocínio lógico intacto. Não há sinais de demência, Alzheimer ou qualquer comprometimento mental. Paciente apta para todos os atos da vida civil. Chorei quando li aquele laudo, porque ali estava a prova. A prova de que eu não era louca, de que eles tinham mentido. Na quarta-feira, dia 29, fomos ao cartório. A doutora Ana preparou uma ata notarial. Eu sentei na frente da tabeliã, uma mulher séria de óculos, e relatei tudo. A tentativa de manipulação, o laudo falso, a ceia de Natal, o bilhete da Sofia. A tabeliã registrou cada palavra. Ficou custando 850 a ata. Depois, a doutora Ana me explicou a blindagem patrimonial. A gente vai fazer uma doação com reserva de usufruto vitalício. A senhora vai doar a casa para alguém de sua confiança, mas mantendo o direito de morar lá, usar, vender, fazer o que quiser até o dia da sua morte. Assim, legalmente, a casa não está mais no seu nome, e eles não podem pedir a venda dela numa eventual curatela. Doar para quem? Para quem a senhora confiar. Pensei na Sofia, mas ela tinha 10 anos. Não podia. Pensei na Carmen, minha amiga da hidroginástica. Mas não era justo colocar ela no meio disso. Então pensei na única pessoa que sempre foi honesta comigo. Minha irmã, Judite. Ela morava em Curitiba, tinha 74 anos, viúva também, uma mulher reta, de caráter. Liguei para ela naquele mesmo dia, expliquei tudo. Ela chorou comigo. Francisca, que horror, que horror. Claro que eu aceito. Você sabe que eu jamais faria nada contra você. Na quinta-feira, dia 30, a Judite pegou um avião e veio para São Paulo. Fomos ao cartório juntas. A escritura de doação foi lavrada. Custou 13.800 horas entre taxas, impostos e registro. A casa no Jardim Europa, avaliada em 3.200 horas. 000, passou para o nome da Judite, mas com uma cláusula bem clara. A doadora reserva para si o usufruto vitalício do imóvel, podendo nele residir, administrar, alugar ou alienar livremente enquanto viver. A doação somente se consolida em propriedade plena após o falecimento da doadora. Ou seja, a casa continuava sendo minha na prática. Mas no papel, o Roberto e a Patrícia não podiam mais tocá-la. Saímos do cartório e a Judite me abraçou. Agora você está protegida, irmã. Agora eles não podem fazer nada. Eu respirei fundo. Pela primeira vez em semanas, senti que tinha um chão debaixo dos meus pés, mas ainda não tinha acabado, porque o Roberto continuava ligando, continuava pressionando. Na sexta-feira, dia 31, véspera de Ano Novo, ele mandou uma mensagem. Mãe, preciso falar com a senhora urgente. Posso passar aí segunda-feira, dia 3 de janeiro, meio-dia? Tenho uns documentos importantes. Respondi. Pode, estarei em casa. A doutora Ana me orientou. Deixa eles virem, deixa eles mostrarem as cartas. Quando eles pedirem para você assinar alguma coisa, você apresenta a documentação toda, o laudo verdadeiro, a ata notarial, a escritura de doação. Aí eles vão perceber que perderam o jogo. E foi isso que eu fiz. Esperei. Voltei para minha casa no sábado, dia 1º de janeiro. Andei pelos cômodos, toquei nas paredes, sentei no sofá da sala onde eu e o Alberto assistíamos televisão todo dia depois do jantar. Entrei no quarto, olhei para as fotos emolduradas. Casamento, aniversário do Roberto, nascimento da Sofia, fotos de uma família que não existia mais. Chorei muito naquele dia. Chorei pela dor, pela traição, pela solidão.
mas também respirei aliviada, porque agora eu estava preparada. Agora eu não era mais a velhinha indefesa que eles achavam que podiam manipular. Segunda-feira, dia 3 de janeiro, 12h15. A campainha tocou. Abri a porta. Roberto e Patrícia. Ele de camisa social, ela de vestido, os dois com aquele sorriso educado e falso. Oi, mãe, como a senhora tá? Bem, entrem. Sentamos na sala. Eles botaram uma pasta em cima da mesa de centro. O Roberto pigarreou. Mãe, a gente veio aqui porque tá muito preocupado com a senhora. A senhora saiu correndo no Natal, não deu notícia direito. A gente ficou desesperado. E a gente acha que a senhora precisa de ajuda. Ajuda pra quê, filho? Pra cuidar das coisas da senhora. Dessa casa, do dinheiro, da saúde. A senhora não tá mais nova. E a gente quer garantir que tudo vai ser bem administrado. A Patrícia emendou com aquela voz melosa. É só para facilitar, dona Chica. A gente trouxe aqui uma procuração. A senhora assina, e aí se acontecer qualquer coisa, a gente pode resolver pelo senhora. Ir no banco, pagar conta, essas coisas. É para seu bem. Para meu bem, de novo. Abri a pasta. Era uma procuração plena mesmo. Autorizava eles a venderem meus bens, movimentarem minha conta, fazerem o que quisessem. Fechei a pasta devagar. Olhei para os dois. E se eu não quiser assinar? O Roberto ficou pálido. A Patrícia disfarçou mal a irritação. Mãe, a senhora precisa assinar. É importante. A gente só está tentando proteger a senhora. Proteger? Proteger de quê? Da senhora mesma. A Patrícia elevou a voz. A senhora não percebe, mas a senhora tem esquecido das coisas, tem ficado confusa. A gente tem um laudo médico aqui dizendo isso. Ah, vocês têm? Que interessante. Levantei, peguei minha pasta na estante. Voltei, sentei. Porque eu também tenho um laudo. Um laudo de verdade. Quer ver? A cara deles. Meu Deus, a cara deles. Eu tirei o laudo da doutora Helena, o laudo de plena capacidade cognitiva, e entreguei para eles. O Roberto leu. Empalideceu. A Patrícia arrancou o papel da mão dele, leu também. Ficou roxa. Isso não prova nada. O outro médico... O doutor. Henrique? O médico que vocês pagaram 5.000 reais para mentir sobre mim? Esse doutor Henrique? Eu olhei nos olhos da Patrícia. Eu sei de tudo, Patrícia. Sei do laudo falso. Sei das dívidas de vocês. Sei que vocês escondiam minhas coisas para me fazer achar que eu estava louca. Sei do plano da ceia de Natal. Sei do tabelião. Sei de tudo. Silêncio. Um silêncio pesado, terrível. O Roberto tentou falar. Mãe, isso é um mal-entendido. Mal-entendido? Vocês tentaram me roubar, Roberto. Tentaram me internar, me tirar da minha casa, tomar tudo que eu e seu pai construímos em 40 anos, e você chama isso de mal-entendido? A gente só queria ajudar. Mentira! Gritei. E eu nunca grito. Vocês queriam o dinheiro, queriam a casa, queriam se livrar de mim. A Patrícia se levantou furiosa. Tá bom, dona Francisca. Já que é assim, a gente vai entrar com o pedido de interdição na justiça. A gente tem o laudo do doutor Henrique. A gente tem testemunhas. Vamos conseguir. Sorri. Eu sorri. Pode tentar, mas eu também tenho meus documentos. Tirei da pasta a ata notarial, a escritura de doação. Vejam só. A casa não é mais minha. Está doada para minha irmã Judite, com usufruto vitalício. Vocês não podem vender, não podem tomar, não podem nada. E você precisava ver a cara deles quando leram aquilo. A Patrícia arrancou a escritura da minha mão. Leu uma vez. Leu de novo. As mãos dela tremiam. O Roberto estava branco, parado ali no meio da sala como uma estátua. Isso não pode ser real. Quando você fez isso? A voz da Patrícia saiu esganiçada. Na semana passada, quinta-feira, dia 30 de dezembro. Tudo certinho. Tudo registrado em cartório. A casa é da Judite agora, mas eu moro aqui até o dia que eu morrer. E posso vender, alugar, fazer o que eu quiser com ela. Vocês não tocam num tijolo dessa propriedade. A Patrícia jogou os papéis na mesa.
Você não tinha direito de fazer isso. Essa casa é do Roberto. É a herança dele. Herança se recebe quando a pessoa morre, Patrícia. Eu ainda tô bem viva. E enquanto eu estiver viva, eu decido o que fazer com o que é meu. O Roberto finalmente reagiu. Sentou no sofá, enterrou o rosto nas mãos. Mãe, eu não queria que chegasse nesse ponto. A gente só tava desesperado. A gente deve muito dinheiro, a gente não consegue pagar. E vocês acharam que a solução era me roubar? Não era roubo, era uma solução para todo mundo. A senhora ia ficar num lugar bom, bem cuidada, com enfermeira, atividades. Eu não preciso de enfermeira, Roberto. Eu não preciso de casa de repouso. Eu tô bem. Eu sempre estive bem. Vocês que inventaram essa história de que eu tava doente. A Patrícia deu um passo na minha direção. Os olhos dela faiscavam de raiva. Sabe de uma coisa? A gente devia ter feito isso antes. A senhora é egoísta. Egoísta. Fica agarrada nessa casa gigante, nesse dinheiro todo, e a gente aqui afundado em dívida, passando sufoco, e a senhora não move um dedo para ajudar. Não move um dedo? Senti a raiva subindo pela garganta. Eu dei 150 000 de entrada no apartamento de vocês. Emprestei dinheiro pro Roberto umas 10 vezes nos últimos 5 anos. Nunca cobrei de volta. Paguei escola particular da Sofia quando vocês ficaram sem grana. Não move um dedo? Isso foi pouco. A senhora tem milhões, e fica com tudo guardado. É meu e do Alberto. A gente trabalhou 40 anos para ter isso. E eu não vou dar para vocês bancarem estilo de vida que não podem pagar. O Roberto levantou. Mãe, por favor, vamos conversar com calma. Não tem mais conversa, Roberto. Vocês tentaram me destruir. Tentaram me tirar minha dignidade, minha casa, minha liberdade. E ainda querem que eu fique aqui conversando com calma? Foi um erro, mãe. A gente errou, mas a gente pode consertar. Como? Como vocês vão consertar isso? Senti as lágrimas queimando, mas não deixei cair. Vocês pagaram um médico para mentir sobre mim. Esconderam minhas coisas para me fazer achar que eu estava ficando louca. Armaram uma emboscada na ceia de Natal. Como é que conserta isso, Roberto? Ele não respondeu. Ficou ali, cabeça baixa, como um cachorro com o rabo entre as pernas. A Patrícia pegou a bolsa. Vamos embora, Roberto. A gente não precisa ficar ouvindo isso. Não, espera. Respirei fundo. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Eu registrei tudo em cartório. A tentativa de coerção, o laudo falso, o plano de vocês. Tá tudo documentado numa ata notarial. E se vocês tentarem me processar, se tentarem pedir interdição, eu vou usar isso contra vocês. E vocês podem responder criminalmente por violência patrimonial e tentativa de estelionato. Vocês entenderam? A Patrícia ficou lívida. Você tá nos ameaçando? Não, eu tô me protegendo. Existe uma diferença. Ela pegou o Roberto pelo braço. Vamos, agora. Eles saíram sem olhar para trás. Ouvi o portão bater, o carro ligar, o barulho do motor se afastando. Só então, eu desabei. Sentei no sofá e chorei. Chorei tanto que fiquei sem ar. Chorei pela família que eu perdi. Pelo filho que eu criei e que virou um estranho. Pela neta que eu amava e que agora estava presa no meio dessa guerra. Fiquei 3 dias trancada em casa. Não atendi telefone. Não abri a porta. Só chorava, dormia, acordava e chorava de novo. Na quinta-feira, dia 6 de janeiro, a doutora Ana ligou. Dona Francisca, como a senhora tá? Mal. Eles voltaram a procurar? Não. Ótimo. Então eles entenderam o recado. Ela fez uma pausa. Olha, eu sei que tá difícil, mas a senhora fez o certo. A senhora se protegeu e agora precisa seguir em frente. Eu não sei se consigo. Consegue. Eu já vi muitos casos assim. E os que sobrevivem são os que escolhem viver apesar da dor. Desliguei e fiquei pensando naquilo. Viver apesar da dor. Será que eu conseguia? Na sexta-feira, dia 7, tentei voltar à rotina. Fui na academia, fiz hidroginástica. A Carmen percebeu que tinha alguma coisa errada. Chica,
Você tá com uma cara péssima. Aconteceu alguma coisa? Contei tudo pra ela. Ali mesmo, no vestiário da academia, ainda de maio molhado. Ela me abraçou e chorou comigo. Meu Deus, Francisca, que horror! E a Sofia? Não sei, não tive mais notícia dela. Tenho medo de ligar, de causar problema pra ela. Mas ela precisa saber que você tá bem. Eu sei. Mas como? A Patrícia deve ter proibido ela de falar comigo. A Carmen pensou um pouco. Manda um e-mail. A menina tem tablet, né? Manda pelo e-mail da escola, essas coisas. A mãe não controla. Era uma boa ideia. Cheguei em casa e mandei um e-mail pro endereço da escola da Sofia. Breve, discreto. Oi, meu anjo. Vovó tá bem. Saudade. Te amo muito. Beijo grande. Na segunda-feira, dia 10, recebi resposta. Vovó, eu te tô com saudade, que dê a GNT pode se ver? Beijo, ó Sofia. Meu coração apertou. Ela queria me ver. Mas como? Marquei com ela. Sábado, meio-dia, na sorveteria do shopping Iguatemi. Não conta pra ninguém. Ok, vó. Prometo. Aquela semana foi eterna. Eu contava os dias, as horas. Pensava na Sofia o tempo todo. Será que ela estava bem? Será que os pais tinham descoberto que ela me avisou? Será que estavam maltratando ela? Sábado, dia 15 de janeiro, 11h45. Cheguei no shopping. Sentei numa mesa da sorveteria, de frente para a entrada. Coração disparado. E aí eu vi ela, sozinha, de mochilinha nas costas, olhando para os lados. Acenei. Ela correu, me abraçou forte. Vovó! Meu amor, como você veio sozinha? Falei pra mamãe que ia no aniversário da Júlia, minha amiga da escola. Ela me trouxe de Uber, mas o aniversário é só às 15 horas. A gente tem 2 horas. Pedi 2 sundaes grandes, 56 reais os 2. A gente sentou no cantinho, longe de todo mundo. Tá tudo bem lá em casa? Ela fez que não com a cabeça. Não, vovó. Eles brigam o tempo todo. A mamãe grita com o papai, diz que foi culpa dele que o plano não deu certo. Que ele é fraco, que não sabe fazer nada direito. Ontem, ela jogou um copo nele. Quebrou na parede. Meu Deus! E com você? Eles tratam você bem? Comigo eles nem falam muito, mas eu percebo que eles sabem que eu te avisei. A mamãe fica me olhando de um jeito esquisito, sabe? Tipo, com raiva. Os olhos da Sofia encheram de lágrima. Vovó, eu queria morar com você. Eu também queria, meu anjo, mas legalmente eu não posso. Você é filha deles. A guarda é deles. Mesmo eles sendo ruins? Mesmo assim, a menos que eles façam alguma coisa muito grave que coloque você em perigo. Tipo o quê? Tipo, te machucarem, ou te deixarem sem comer, sem cuidado. Aí eu poderia entrar com um pedido de guarda. Mas não é fácil. Ela limpou as lágrimas, comeu uma colherada do sorvete. Vovó, eles estão tentando outra coisa. Gelei. Outra coisa como? Eu ouvi eles falando. Eles vão tentar provar que você é perigosa, que você pode se machucar ou machucar alguém. Aí o juiz pode te internar mesmo sem você querer. Perigosa. Tentativa de me pintar como um risco, para mim mesma ou para os outros. Típico. Quando a estratégia da senilidade falha, eles usam a periculosidade. Eles falaram como vão fazer isso? Não ouvi tudo, mas tem a ver com você dirigindo. Eles vão dizer que você não pode mais dirigir, que é perigoso, que você pode causar um acidente. Minha carteira de motorista. Claro, eu tinha 79 anos. Legalmente, eu precisava renovar todo ano. E para renovar, eu precisava passar por exames médicos e testes práticos. Se eles conseguissem um médico que atestasse que eu não tinha mais condições, eu perderia a carteira. E aí, eles usariam isso como prova de incapacidade. Obrigada por me avisar, Sofia. De novo. Vovó, eu tenho medo. Medo do que eles vão fazer com você. E medo do que vai acontecer comigo se eles descobrirem que eu tô te contando as coisas. Segurei as mãos dela. Eram tão pequenas. Escuta. Se qualquer coisa acontecer, se você sentir que tá em perigo, você me liga.
Não importa a hora, você me liga e eu vou te buscar. Tá bom? Ela concordou. A gente terminou o sorvete conversando de coisas mais leves. Escola, amigas, desenho que ela estava assistindo. Tentei fazer ela sorrir. Mas quando chegou a hora de ir embora, ela me abraçou com tanta força que eu senti que ela não queria me soltar. Eu te amo, vovó Chica. Eu também te amo, meu anjo. Muito. Ela saiu. Eu fiquei ali, vendo ela se afastar com a mochilinha nas costas e senti um buraco no peito. Liguei para a doutora Ana na segunda-feira, dia 17. Contei sobre a nova estratégia deles. Ela suspirou. Dona Francisca, eles não vão parar. Enquanto existir a chance de pegarem alguma coisa, eles vão continuar tentando. A gente precisa ser mais agressiva. Como? Notificação extrajudicial. A gente vai mandar uma carta registrada para eles, via advogado, dizendo que qualquer nova tentativa de constrangimento, coerção ou difamação contra a senhora será respondida judicialmente e criminalmente. Isso costuma assustar. E se não assustar? Aí a gente parte pro ataque. Processo por dano moral, pedido de medida protetiva, tudo. Mas vamos tentar a notificação primeiro. A carta foi enviada na quarta-feira, dia 19. Custou 340 para lavrar e enviar por AR, aviso de recebimento. Nela estava escrito em termos jurídicos que o Roberto e a Patrícia estavam sendo formalmente notificados de que suas condutas configuravam violência patrimonial e psicológica contra a idosa, crimes previstos nos artigos 4º e 5º da Lei 10.741/2003, Estatuto do Idoso, e que novas tentativas seriam respondidas com ação criminal e cível de indenização por danos morais. Eles receberam na sexta-feira, dia 21. Sei porque o AR voltou assinado. No sábado, dia 22, meu telefone tocou. 23:17. Era o Roberto. Atendi. Alô? Mãe, eu preciso falar com a senhora, por favor. A voz dele estava embargada, ele estava chorando. Fala. Mãe, eu tô desesperado. A Patrícia me deixou, ela foi embora, levou a Sofia. Meu coração disparou. Como assim levou a Sofia? Ela fez as malas hoje de manhã. Disse que não aguenta mais, que eu sou um fracassado, que por minha culpa a gente perdeu tudo. Pegou a menina e foi embora. Disse que vai morar com a mãe dela. E a Sofia tá bem? Acho que sim. Não sei. Elas foram embora gritando. A Patrícia estava histérica, a Sofia chorando. Ele soluçou. Mãe, eu perdi tudo. Minha mulher, minha filha, meu emprego. Seu emprego? Me demitiram na sexta-feira. Corte de pessoal. E a gente tá com 3 meses de condomínio atrasado. Mais 2 de luz. Vão cortar a luz semana que vem. E o banco vai tomar o apartamento se a gente não pagar as parcelas atrasadas. São 31.600 ares de atraso. Eu não tenho, mãe. Eu não tenho. Parte de mim queria ter pena. Era meu filho, chorando, desesperado. Mas outra parte, a parte que ainda sangrava da traição dele, não conseguia sentir nada. Roberto, você fez escolhas ruins, e agora tá colhendo o que plantou. Eu sei, mãe. Eu sei. Eu fui um idiota. Eu fui um filho terrível. Mas eu tô implorando. Me ajuda. Só mais uma vez. Te ajudar como? Me empresta o dinheiro do condomínio. Dos 31.600. Eu prometo que eu pago. Eu vou achar outro emprego, vou pagar tudo. Mas, por favor, não deixe eu perder o apartamento. É o único lugar que eu tenho. Fiquei em silêncio. Ele continuou implorando. Mãe, eu sei que eu não mereço. Eu sei. Mas eu tô te pedindo não como filho. Eu tô te pedindo como um ser humano que tá afundando. Por favor. Roberto, você tentou me roubar, me tirar da minha casa, me internar. Como é que você acha que eu vou te dar dinheiro agora? Porque a senhora é minha mãe. E mães perdoam. Não perdoam? Mães perdoam. Será? Será mesmo? Eu vou pensar. Mãe. Eu disse que vou pensar. Não me liga mais hoje. Desliguei. Passei o resto do fim de semana angustiada. Será que eu devia ajudar? Será que eu estava sendo cruel?
Mas toda vez que eu pensava em mandar o dinheiro, eu lembrava. Lembrava do bilhete da Sofia na ceia de Natal. Lembrava do laudo falso. Lembrava dele sentado na minha sala, tentando me fazer assinar aquela procuração. E aí, a raiva voltava. Na segunda-feira, dia 24, liguei para a doutora Ana. Se eu der dinheiro para o meu filho agora, isso pode ser usado contra mim? Pode. Eles podem alegar que a senhora não tem discernimento financeiro, que está sendo manipulada emocionalmente. Pode ser uma armadilha, dona Francisca. Mesmo se for um empréstimo com contrato, mesmo assim, a senhora tem que entender. Essas pessoas tentaram te destruir. E agora que não conseguiram, estão vindo com chantagem emocional. Não caia nisso. Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Mas era tão difícil, porque era meu filho, meu único filho. Na terça-feira, dia 25, recebi uma ligação da Patrícia. Isso foi ainda mais surpreendente porque ela não falava comigo desde o confronto na minha casa. Dona Francisca, é a Patrícia. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre a Sofia. Ela tá mal, chorando todo dia, dizendo que quer ver a senhora. E eu sei que a gente errou, com a senhora, mas a Sofia não tem culpa, e ela precisa da avó. Onde vocês estão? Na casa da minha mãe, aqui no Tatuapé. A Sofia tá aí agora? Tá. Quer falar com ela? Quero, ouvi a voz da Sofia. Vovó? Oi, meu amor. Como você tá? Com saudade. A mamãe disse que eu não posso mais te ver, mas eu falei que eu quero. Eu falei que se ela não deixar, eu vou fugir. A voz dela estava firme, determinada. Não faz isso, Sofia. Não foge. Fica calma. Deixa a vovó resolver, tá bom? Mas quando eu vou te ver? Em breve, eu prometo. A Patrícia voltou ao telefone. Dona Francisca, a senhora viu. A menina tá sofrendo. Eu proponho o seguinte. A gente faz as pazes. A senhora perdoa a gente. E a senhora pode ver a Sofia sempre que quiser. E em troca? Em troca, a senhora ajuda o Roberto com o apartamento. Só isso. R$ 31.600. A gente não pede mais nada. Nunca mais. Chantagem. Era chantagem pura. Me oferecer acesso à minha neta em troca de dinheiro. Mas o que eu podia fazer? Se eu recusasse, eles cortariam meu contato com a Sofia de vez. E a menina ia sofrer. Deixa eu pensar. Passei a semana inteira naquela agonia. Conversando com a doutora Ana, conversando com a Judite, conversando com a Carmen. Todo mundo dizia a mesma coisa. Não ceda. Mas eu estava dividida, porque a Sofia não tinha culpa de nada. Ela era inocente. E ela precisava de mim. Sexta-feira, dia 28, tomei uma decisão. Liguei pro Roberto. Roberto, eu vou te ajudar com o dinheiro do condomínio. Mas com condições. Que condições, mãe? A gente vai fazer um contrato de empréstimo registrado em cartório. Você vai se comprometer a pagar em 24 parcelas de US$ 1.318 por mês. Se você atrasar mais de 2 parcelas, eu cobro tudo na justiça. E mais, eu quero acesso livre à Sofia, quando eu quiser, sem interferência da Patrícia. E se vocês tentarem me impedir, eu entro com pedido de guarda. Silêncio do outro lado. Então, tá bom, eu aceito. Ótimo. Segunda-feira a gente vai no cartório. Na segunda-feira, dia 31 de janeiro, a gente foi. Eu, o Roberto e a doutora Ana. Lavramos o contrato. Transferi os R$ 31.600 para a conta dele na hora. Ele assinou o documento com a mão tremendo. Quando saímos do cartório, ele tentou me abraçar. Dei um passo para trás. Não, Roberto. A gente não tá bem. A gente só tá fazendo um acordo. Você me paga o que deve, eu vejo minha neta. Só isso. Ele abaixou a cabeça. Eu entendo. E foi embora. E você? O que faria no meu lugar? Eu fiz certo? Ou eu fui boba de novo? 1 ano depois, janeiro de 2026. Tô aqui sentada no jardim da minha casa, debaixo da jabuticabeira que o Alberto plantou. A árvore tá carregada de fruta esse ano. Colhi umas quantas hoje cedo, fiz geleia. A cozinha ainda tá com aquele cheiro doce, gostoso, de infância. Faz 1 ano que tudo aquilo aconteceu. 1 ano desde a ceia de Natal.
Um ano desde o bilhete da Sofia. Um ano desde que minha vida virou do avesso. E olha, muita coisa mudou. Muita coisa mesmo. Vou contar para vocês como foi esse ano. Porque eu prometi que ia contar tudo, do começo ao fim. E a história não terminou naquele dia no cartório. Não terminou quando eu transferi os 31.600 reais para o Roberto. Na verdade, aquilo foi só o começo de uma outra história. Uma história de reconstrução. Minha, dele, da gente. Os primeiros meses foram estranhos, muito estranhos. O Roberto começou a pagar as parcelas direitinho. Todo dia 5, 1.318 pingavam na minha conta. Eu confesso que fiquei surpresa. Achei que ele ia atrasar logo de cara, que ia me dar desculpa, pedir prorrogação. Mas não. Ele pagou. Fevereiro, março, abril, maio. Certinho. Em março, ele conseguiu um emprego novo, analista de sistemas numa empresa menor, ganhando menos que antes, 14.500 reais contra os 22.000 reais de antigamente. Mas era emprego, era salário. Ele me ligou no dia que foi contratado. Mãe, eu consegui o emprego. Que bom, filho. Fico feliz por você. Eu queria agradecer por ter me ajudado. Eu não merecia, mas a senhora me ajudou mesmo assim. Não respondi nada, porque eu não sabia o que dizer. Será que ele merecia? Não sei, mas eu tinha ajudado. E pronto. A Sofia eu via toda semana. Sábado ou domingo, ela vinha passar a tarde aqui em casa. A Patrícia trazia ela, deixava na porta, voltava para buscar às 18 horas. A gente nem conversava. Só um boa tarde seco, um aceno de cabeça. Mas a Sofia vinha. E isso era o que importava. A gente fazia bolo, assistia filme, conversava. Ela me contava da escola, das amigas, dos desenhos que ela estava assistindo. Eu ensinava crochê, a gente jogava dama, andava de bicicleta no parque. Eram as tardes mais felizes da minha semana. As únicas, na verdade, porque o resto era solidão. Eu tinha a Carmen, tinha a Judite que ligava todo dia de Curitiba, tinha a doutora Ana que virou quase uma amiga. Mas não era a mesma coisa. A casa continuava grande demais, silenciosa demais. Às vezes eu acordava de madrugada e chorava. Chorava pelo Alberto, chorava pelo filho que eu tinha perdido, chorava pela família que nunca mais ia existir. Em junho, aconteceu uma coisa inesperada. A Patrícia me ligou. Era uma quinta-feira, umas 14 horas. Dona Francisca, eu preciso falar com a senhora, pessoalmente. Sobre o quê? Sobre tudo. Por favor, meia hora. Só meia hora. Marquei para sexta-feira, 15 horas aqui em casa. Ela chegou pontualmente, mais magra que antes, cabelo preso, roupa simples. Nada das roupas de marca, das bolsas caras. Sentamos na sala. Eu não ofereci café. Esperei ela falar. Dona Francisca, eu vim pedir desculpa. Silêncio. Eu sei que desculpa não muda nada. Não apaga o que a gente fez. Mas eu preciso falar. Preciso que a senhora saiba que eu me arrependo. Muito. Por que agora? Por que 6 meses depois? Ela olhou para as próprias mãos. Porque eu passei esses 6 meses pensando no que a gente fez, no que eu fiz. Eu convenci o Roberto, fui eu. A ideia foi minha. E eu não consigo mais dormir direito. Toda vez que eu fecho os olhos, eu vejo a cara da senhora naquele dia, quando a gente apareceu aqui com os papéis. Aquela decepção, aquela dor. E eu penso, o que eu fiz? Como eu pude? Você pôde porque você quis dinheiro. Simples assim. É verdade, eu queria. Eu achei que dinheiro ia resolver tudo. Ia salvar o casamento, ia salvar a gente. Mas sabe o que aconteceu? O dinheiro acabou. E o casamento também. Vocês se separaram? Ainda não oficialmente, mas a gente não mora mais junto. Eu tô com a Sofia na casa da minha mãe. O Roberto tá num apartamento alugado, um kitnet de 1.200 reais ali na Zona Leste. A gente se destruiu, Dona Francisca. Destruiu tudo. O casamento, a confiança, a dignidade. Por causa de ganância. Ela começou a chorar.
Não aquele choro de cinema, dramático. Era um choro baixo, envergonhado. Eu fiquei olhando. Parte de mim sentia pena. Mas outra parte, a parte que ainda estava machucada, não conseguia sentir nada. Patrícia, eu não sei o que a senhora quer que eu diga. Não precisa dizer nada. Só preciso que a senhora saiba que eu tô pagando. Pagando caro. Perdi o emprego em abril. Aquela empresa de software faliu. Tô desempregada há 2 meses. Vivendo da aposentadoria da minha mãe, 2.800 hours. Dividindo o quarto com a Sofia. Usando roupa repetida. E sabe o pior? Eu mereço. Tudo isso. Levantei, fui até a cozinha, voltei com 2 copos de suco. Entreguei um para ela. Ela bebeu, agradeceu baixinho. Patrícia, olha, eu não sei se eu consigo te perdoar. Não sei se algum dia vou conseguir. O que você e o Roberto fizeram foi horrível. Foi uma traição que eu nunca imaginei que fosse possível. Mas eu vejo que você tá sofrendo. Vejo que você entendeu, e isso já é alguma coisa. A senhora acha que um dia a gente pode ter uma relação normal? Não precisa ser próxima, só cordial, por causa da Sofia. Talvez, com o tempo, mas não agora. Agora ainda dói muito. Ela concordou. Terminou o suco, se levantou, foi embora. Fiquei pensando naquilo o resto do dia. Será que ela estava sendo sincera? Ou era só mais uma manipulação? Eu não sabia. Não sei até hoje. Em agosto, o Roberto me ligou. Ele queria me ver, conversar. Eu aceitei. Dessa vez, a gente se encontrou num café neutro, longe de casa, longe de tudo. Um café na Vila Madalena, daqueles com mesinhas na calçada. Pedi um cappuccino, 12 ris. Ele pediu um café preto, 6. Mãe, obrigado por aceitar me ver. Pode falar. Eu comecei a fazer terapia. Isso me surpreendeu. Terapia? É, desde abril. 2 vezes por semana. 250 a sessão. É caro, tá comendo metade do que sobra do meu salário, mas eu preciso. Porque eu percebi uma coisa. Eu virei o que eu virei porque eu nunca questionei nada. Nunca parei pra pensar. Só fui levando, fazendo o que a Patrícia dizia, o que o mundo dizia. Gastar, aparentar, impressionar. E quando a conta chegou, em vez de assumir a responsabilidade, eu quis botar a culpa na senhora. Quis pegar o que era seu, como se a senhora tivesse obrigação de bancar minha irresponsabilidade. Ele mexeu no café. Continuou. E a pior parte é que eu sabia, mãe. Lá no fundo, eu sabia que era errado. Mas eu ignorei. Porque era mais fácil. Porque eu achei que o fim justificava os meios. E agora eu perdi tudo. Perdi minha mulher, perdi minha casa, quase perdi minha filha e perdi a senhora. Você não me perdeu, Roberto. Eu ainda tô aqui. Mas não é a mesma coisa. A senhora me olha diferente, com desconfiança, com dor. E eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Mas, mãe, eu queria que a senhora soubesse que eu tô tentando. Tô tentando ser uma pessoa melhor. Tô pagando as parcelas, tô trabalhando, tô fazendo terapia, tô tentando ser um pai presente para Sofia. Não porque eu espero que a senhora me perdoe, mas porque é o certo. Fiquei olhando para ele. Meu filho. Com 46 anos agora, cabelos grisalhos nas têmporas, olheiras fundas, mãos calejadas de apertar teclado de computador o dia inteiro. Ele não era mais aquele menino que eu criei, mas também não era mais aquele homem ganancioso que tentou me roubar. Ele era outra coisa. Alguém no meio do caminho. Alguém tentando se encontrar. Roberto, eu não sei se a gente vai conseguir voltar a ser mãe e filho como antes. Não sei se isso é possível depois de tudo o que aconteceu, mas eu vejo que você está tentando, e isso conta. Conta muito. A senhora acha que um dia pode me perdoar? Talvez. Não sei. Perdão é uma coisa complicada, sabe? Não é uma coisa que a gente decide e pronto, perdoei. É um processo. É uma escolha que a gente faz todo dia. E tem dias que eu consigo. Tem dias que eu olho para você e penso, é meu filho, eu amo ele, eu quero que ele fique bem. Mas tem dias que eu lembro de tudo e a raiva volta. E aí eu não consigo.
Eu entendo. E eu aceito. Aceito que a senhora tenha raiva. Aceito que demore. Aceito tudo. Só não desiste de mim, mãe. Por favor. Segurei a mão dele por cima da mesa. Eu nunca desisti de você, Roberto. Nem quando você tentou me destruir. E não vou desistir agora. A gente terminou o café, conversou de coisas leves. Ele me contou do trabalho novo, dos colegas, de um curso online que ele estava fazendo para se atualizar. Eu contei da hidroginástica, da Carmen, da geleia de jabuticaba que eu tinha feito. Foram 40 minutos quase normais. Quase. Em outubro, a Sofia fez 11 anos. O Roberto quis fazer uma festinha pequena. Convidou umas amigas dela, uns primos por parte da Patrícia, e me convidou também. Eu fiquei na dúvida se devia ir. Conversei com a doutora Ana. Dona Francisca, a senhora quer ir? Quero, pela Sofia, mas tenho medo. Medo de encontrar a Patrícia, de reviver tudo. Então vai, mas estabeleça seus limites. Se em algum momento ficar desconfortável, vá embora. Você não deve nada para ninguém. Fui. A festa era num salão pequeno de festas ali perto do apartamento do Roberto, 800 arares o aluguel. Bolo simples de 150, salgadinhos, refrigerante. Nada daquelas festas de 5.000 aires que a Patrícia costumava fazer. A Sofia ficou radiante quando me viu. Vovó, você veio! Claro que eu vim, meu amor. Não ia perder seu aniversário. A Patrícia estava lá, servindo os convidados. Quando me viu, ela veio até mim. Dona Francisca, que bom que a senhora veio. Muito obrigada. Vim pela Sofia. Eu sei. E agradeço mesmo assim. Ficamos ali, as duas, num silêncio esquisito. Então ela disse: Eu tô procurando emprego. Já fiz 43 entrevistas. Nada ainda. Mas eu vou conseguir. Preciso conseguir. Pela Sofia. Vai conseguir. Continua tentando. Foi a conversa mais civil que a gente teve em 1 ano. Não era amizade, nem de longe. Mas era um começo. Um começo de uma relação que talvez um dia pudesse ser suportável. Em novembro, eu completei 80 anos. Pensei em não comemorar, mas a Carmen insistiu. Fez um almoço aqui em casa, chamou umas amigas da hidroginástica, a Judite que veio de Curitiba, e a Sofia. O Roberto perguntou se podia vir também. Eu deixei. Patrícia não veio. Disse que não queria atrapalhar, que era meu dia. Teve bolo, teve risada, teve parabéns desafinado. A Sofia me deu de presente um porta-retratos de crochê que ela tinha feito sozinha na aula de artesanato da escola. Botei nele uma foto minha com o Alberto, tirada em 1990, na praia. A gente estava bronzeado, sorrindo, abraçados. Felizes. O Roberto me deu um vale-presente de 200 aires numa livraria. Sei que a senhora gosta de ler, mãe. Eu agradeci. Era simples, mas era honesto. Era dentro das possibilidades dele. Depois que todo mundo foi embora, fiquei sozinha na cozinha, guardando as coisas. O Roberto voltou. Tinha esquecido o celular. Mãe, posso falar uma coisa? Fala. Faz 1 ano que aconteceu aquela ceia de Natal. 1 ano que a Sofia te salvou. E eu não consigo parar de pensar nisso. No que eu ia fazer com a senhora naquela noite. E eu sinto uma vergonha, mãe. Uma vergonha tão grande que eu não sei nem como expressar. Roberto, não, deixa eu falar. Por favor. Ele respirou fundo. Esses 12 meses foram os piores e os melhores da minha vida. Piores porque eu perdi tudo, mas melhores porque eu aprendi. Aprendi que dinheiro não vale nada se você perde sua dignidade. Aprendi que família não é quem divide sangue, é quem fica do seu lado quando tudo desmorona. E aprendi que eu tinha a melhor mãe do mundo. E quase destruí ela. As lágrimas escorriam no rosto dele. E no meu também. Eu não sei se a senhora vai me perdoar um dia, mas eu quero que saiba. Eu pago aquelas parcelas todo mês, não porque sou obrigado. Eu pago porque é a única forma que eu tenho de mostrar que eu sou responsável, que eu assumo minhas dívidas, que eu não fujo. E quando terminar de pagar, daqui a 1 ano e meio, eu quero continuar te ajudando, com o que a senhora precisar.
porque eu quero ser o filho que a senhora merecia ter tido desde o começo. Abracei ele. Pela primeira vez em 1 ano, abracei meu filho. E choramos juntos. Choramos pela dor, pelo tempo perdido, pelos erros cometidos, mas também pela esperança, pela possibilidade de que, talvez, um dia, a gente pudesse ser família de novo. Dezembro chegou, e com ele, a lembrança daquela ceia de Natal. O Roberto me ligou. Mãe, eu sei que a data é difícil, mas a gente podia fazer uma ceia aqui no meu apartamento? Eu, a senhora e a Sofia? Simples, sem pressão. Só para ressignificar, sabe? Para criar uma memória nova. Aceitei. Na noite de 24 de dezembro de 2025, cheguei no kitnet do Roberto. Um apartamento minúsculo, uns 25 metros quadrados, mobília simples, mas limpo, organizado. Ele tinha feito uma ceia modesta. Peru pequeno, 45 as, farofa caseira, arroz, salada. Tudo dentro do orçamento dele. Vinho de 30, nada luxuoso, mas feito com carinho. A Sofia estava lá, com uma tiara de Natal na cabeça. Vovó, vem ver. Eu ajudei o papai a fazer a farofa. Sentamos os 3 naquela mesinha pequena. Rezamos antes de comer, coisa que a gente não fazia há anos. O Roberto agradeceu pela comida, pela família, pela segunda chance. A voz dele quebrou no meio. Comemos conversando, rindo. A Sofia contou piada, imitou a professora da escola. A gente assistiu um filme de Natal depois. A Sofia dormiu no colo do Roberto. Eu olhei para eles dois, ali naquele sofá velho, e pensei, a gente está reconstruindo. Devagar, com dor, com cicatrizes. Mas a gente está reconstruindo. Fui embora meia-noite. O Roberto me acompanhou até o carro. Mãe, obrigado, por ter vindo, por ter dado mais uma chance. Roberto, eu não sei se a gente vai voltar a ser como antes, não sei se eu vou esquecer, mas eu escolho acreditar que você mudou, que você está tentando. E isso é suficiente por enquanto. É mais do que eu mereço. Talvez, mas é o que eu posso dar agora. Voltei para casa dirigindo devagar. As ruas estavam vazias, iluminadas. Cheguei, estacionei, entrei. A casa estava silenciosa. Sentei aqui no jardim, debaixo da jabuticabeira, e fiquei pensando. Faz 1 ano que minha vida virou do avesso. 1 ano que descobri que meu filho tentou me roubar, que minha nora me odiava, que eu quase perdi tudo. Mas sabe o que mais eu descobri? Descobri que eu sou forte. Muito mais forte do que eu imaginava. Descobri que eu consigo me defender, me proteger, lutar pelos meus direitos. Descobri que perdão não é fraqueza. Perdão é uma escolha consciente, madura, de dar uma nova chance sem esquecer o passado. Eu não perdoei completamente. Ainda não. Tem dias que a raiva volta. Tem dias que eu olho pro Roberto e lembro de tudo, e dói. Mas tem dias que eu olho para ele e vejo o homem que ele tá tentando se tornar. E aí eu consigo respirar. A Patrícia ainda tá desempregada. Mas ela conseguiu uns freelas fazendo consultoria de vendas. 3.500 hours por mês. Não é muito, mas ajuda. Ela me trata com respeito agora. Não é carinho, não é amor, mas é respeito. E para mim, por enquanto, basta. A Sofia tá bem. Muito bem. Ela vem aqui todo fim de semana. A gente faz nossos bolos, nossas conversas. Ela me conta os segredos dela, eu conto os meus. Ela é minha alegria. Meu motivo para continuar. E eu? Eu tô aprendendo a viver de novo. Voltei para a academia 3 vezes por semana. Fiz novos amigos no clube. Comecei um curso de pintura em tela, sempre quis aprender. Viajei para Curitiba passar uma semana com a Judite. Reformei a cozinha, troquei o piso que estava velho. Gastei 8.700 reais, mas ficou linda. Porque essa casa é minha. E enquanto eu tiver vida, eu vou cuidar dela. O dinheiro do empréstimo pro Roberto? Ele continua pagando. Já pagou 12 parcelas. Faltam 12. E quando terminar, eu não sei o que vou fazer. Talvez eu use para viajar. Talvez eu doe para alguma instituição de caridade. Ou talvez eu guarde, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Mas uma coisa eu aprendi. Dinheiro vem e vai. O que fica é caráter. É dignidade.
É a capacidade de olhar no espelho e se reconhecer. Eu olho no espelho agora e vejo uma mulher de 80 anos. Cabelos brancos, rugas profundas, mãos manchadas pelo tempo. Mas vejo também uma mulher forte, uma sobrevivente, uma lutadora. E vejo uma mulher que escolheu o amor. Amor com limites, amor com condições, mas amor mesmo assim. Você que está ouvindo essa história, você que chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Se você está passando por algo parecido, se você está sendo manipulado, abusado, explorado pela própria família, saiba que você não está sozinho. E saiba que você pode lutar, pode se defender, pode procurar ajuda. Doutora Ana, Senhor Almeida, Sofia, cada um me ajudou de um jeito, e juntos eles me salvaram. Não aceite ser tratado como descartável. Não aceite ser roubado da sua dignidade. Não importa a idade que você tem, não importa quão vulnerável você se sente. Você tem direitos, você tem valor, e você merece respeito. Quanto ao perdão, cada um tem seu tempo. Eu ainda tô no meu, ainda tô processando, ainda tô curando. Mas eu escolhi não deixar o ódio me consumir. Escolhi dar uma chance vigiada, cautelosa, mas uma chance. O Roberto ainda escorrega às vezes. Outro dia, ele pediu para adiantar uma parcela porque tinha uma despesa extra. Eu disse não. Ele aceitou. Pagou no dia certo mesmo assim. E isso me mostra que ele está aprendendo. Devagar, tropeçando, caindo, mas aprendendo. A vida não voltou ao normal. Porque não existe mais aquele normal. Aquela família de comercial de margarina nunca existiu de verdade. Era ilusão. Mas a gente está construindo um novo normal, um normal imperfeito, rachado, remendado, mas honesto. E isso, para mim, vale mais do que qualquer fantasia. Então é isso. É aqui que minha história termina. Ou melhor, é aqui que ela recomeça. Porque eu tô viva. Tô de pé. Tô lutando. E enquanto eu tiver fôlego, eu vou continuar. Obrigada por terem chegado até o fim. Obrigada por terem me ouvido. Se essa história tocou você de alguma forma, se você viu um pedaço da sua vida aqui, deixa um comentário me contando de onde você está me ouvindo. Quero saber que a gente não tá sozinha nessa. Que tem outras pessoas lutando também. Outras Franciscas, outros Robertos tentando consertar o que quebraram. Outras Sofias salvando suas avós. A vida é dura, muito dura. Mas a gente é mais forte. E juntos a gente aguenta. Um beijo no coração de cada um. E força, muita força. Fim da história.